Ok, então, gravando a partir de agora, aula de análise de investimento, aula síncrona do dia 6 de maio de 2021. Pessoal, eu coloquei lá no Siga um vídeo que eu gravei no domingo de manhã. As aulas começariam na segunda, dia 3, e no dia 2, domingo pela manhã, eu coloquei um vídeo lá apresentando conteúdo, metodologia, forma de avaliação e, finalmente, as bibliografias. Eu coloquei algumas referências lá nas bibliografias complementares que permitem vocês a procurar obras, livros de análise de investimento lá na biblioteca digital da Unemate. Não sei se vocês viram isso. Alguém viu o vídeo de apresentação? Sim, professor. Eu assisti. Sim, professor. Hoje de manhã eu entrei no canal do YouTube ali e olhei lá, 3 visualizações tinha. De domingo até hoje pela manhã tinha 3 visualizações. Como eu tenho 12 inscritos lá, que não necessariamente são alunos, uma das inscritas é a minha irmã lá de Florianópolis. Logo que eu abri a conta, eu vi, mas já tem alguém inscrito no meu canal aí? Aí, uma semana depois, conversando com ela, ela disse, eu me inscrevi no teu canal, estou aprendendo um monte de economia. Então, pode até ser que dessas 3 visualizações, uma tenha sido outra pessoa. Mas, enfim, para quem assistiu, e quem não assistiu, eu recomendo que assista, que lá eu falo da metodologia como nós vamos trabalhar. Vocês sabem que agora, esse semestre, esse PLSE, é 2021/1, é como se fosse o nosso semestre presencial. E vocês, os professores, eu trabalho com 3 disciplinas e vocês podem se matricular em até 6, me parece, né? E a coordenação do curso disponibilizou um calendário, como era um calendário tradicional quando as aulas eram presenciais, com a diferença de que agora ele prevê também aulas nos sábados, todos os sábados. Nós não teremos aulas nos sábados, né? As nossas aulas são... anotei em algum lugar aqui. Pelo calendário análise de investimento, aulas das 7 às 9 nas quartas, que teria sido ontem, e nas quintas, das 9 às 11, que é o nosso horário. Só que reunião de colegiado de curso, a gente discutiu isso e chegou à conclusão, impossível eu exigir que vocês fiquem das 7 às 9 nas quartas, das 9 às 11 nas quintas, 4 horas por semana, durante 14 semanas. Multipliquem isso, 4 horas por semana, vezes 14, isso dá uma quantidade de horas-aulas aí, se fosse tudo online. Multipliquem também pela quantidade de outras disciplinas que vocês estão a ser matriculados, a gente chegou à conclusão que seria impossível, tanto por restrições a exigência não é a mesma coisa como estar em aulas presenciais, a limitação, você não tem um quadro negro aí, você não tem algumas outras vantagens que eu posso compartilhar uma tela com vocês, que normalmente se eu não tenho um data show em sala de aula, não tem como fazer isso. Mas a gente tem restrições tecnológicas, a gente sabe que muita gente, principalmente vocês, eu acredito, não tem condições de ficar a semana inteira. Se vocês tiverem 6 disciplinas matriculadas, vocês vão ter que estar das 7 às 11, de segunda a sábado, conectados. Isso tem uma restrição tecnológica aí, que é o plano de internet de vocês. Então, a gente decidiu continuar na modalidade dos PLSEs anteriores, uma aula síncrona de 1 hora por semana. Então, na apresentação, eu informei que o nosso encontro semanal de 1 hora será nas quintas-feiras, nesse horário, 10 às 11. E essas aulas, elas são prioritariamente destinadas para quê? Para esclarecer dúvidas.
porque se nós temos 14 horas aulas, 14 encontros de 1 hora ao longo desse período, para você cobrir uma disciplina de 60 horas, vocês já podem deduzir, aliás, que cobrir todo esse conteúdo vai exigir principalmente o esforço individual de vocês. Por isso que está colocado lá, disponível, lá no SIGA, um material que eu chamo de material base, eu acho que eu chamo, nem sei como é que chama aqui lá no SIGA, vamos ver. Eu tenho muito material, eu não estou no SIGA aqui, mas eu tenho muito material nessa pastinha preparado para disponibilizar para vocês. Deve estar lá no SIGA com esse nome, Análise de Investimentos, PLSE 2021/2021.1. Eu não sei exatamente com que nome que está no SIGA lá, mas vocês olhem lá os materiais que eu disponibilizei. Tem um vídeo e tem material lá que eu chamo de material base, que é uma espécie de PDF de slides, que tem lá conceitos, fórmulas, exemplos propostos e exemplos resolvidos. Eu sugiro que vocês se debrucem sobre esse material, estudem esse material, anotem as dúvidas, os exercícios resolvidos. Vocês tentem replicar eles. É assim que ele fez? Eu vou tentar fazer assim também, mas agora sem olhar na forma como ele fez. Vamos ver se eu entendi como é que ele fez. E aí tentem replicar. Se o resultado não foi o mesmo, voltem para olhar aonde erraram. E se não descobrirem, se permanecer uma dúvida, anotem as dúvidas para a gente esclarecer elas aqui nas quintas-feiras, nesse horário. Mas também vocês podem, eventualmente, me mandar dúvidas via e-mail, fazer uma descrição ou mandar uma planilha, alguma coisa, com uma dúvida. Lembrando que os e-mails eu só abro eles de manhã, o meu e-mail institucional, paulo.corbes@unemate.br. Eu só abro ele de manhã, tá? Eu não tenho como ficar durante o dia olhando caixa de e-mail lá, ligando o computador, porque o e-mail eu só abro no computador, tá? Não abro no celular. Mas para facilitar ainda mais a nossa comunicação, uma colega de vocês, eu sugeri no vídeo de domingo também, que fosse aberto um grupo no WhatsApp. Então, eventualmente, se está estudando à tarde ou à noite, desde que eu não esteja dormindo, madrugada, enfim, se eu enxergar a chamada no WhatsApp, eu vou lá olhar, e se for uma coisa simples, eu respondo na hora. Pode mandar, como tem o meu telefone lá, pode mandar as dúvidas, tá? Se for, às vezes a pessoa fica acanhada, mas isso aqui deve ser muito básico, manda então a dúvida para mim no privado. E, eventualmente, eu sei que a dúvida de muitas vezes, é a dúvida de muitos. Então, eu posso dar a resposta no grupo, mas não vou fazer referência ao nome da pessoa que me encaminhou a dúvida. Tá certo? Lógico que não, né? Então, eventualmente, como eu sei que essa dúvida pode ser a de muitos, eu posso responder no próprio grupo. Então, todos saem beneficiados. Sugiro, estudem em conjunto, tentem resolver. Lá na metodologia e forma de avaliação, eu deixei bem claro. Como é que nós vamos... Vai ter prova com hora marcada e tempo limitado no SIGA para responder? Não. Eu não considero que seja a melhor metodologia de avaliação. O que eu vou fazer é encaminhar várias tarefinhas para vocês, desde as mais simplesinhas até algumas mais complexas. E quantas? Não sei.
Nós temos 14 semanas, eventualmente uma por semana, ou uma a cada 2 semanas, eu vou colocando. Portanto, pelo menos uma vez por dia, deem uma olhada lá no SIGA para ver se não tem alguma coisa nova lá, uma tarefa nova, para não perder prazos. Em todas essas tarefas, eu vou colocar o enunciado lá, e vou colocar lá em vermelho, enviar para o e-mail, o meu e-mail institucional, até o dia tal. E, provavelmente, como os nossos encontros são nas quintas, muito provavelmente as datas para vocês me enviarem vão ser até as quartas-feiras de cada semana, ao longo dessas 14 semanas. Isso vai me permitir, vai me dar tempo de eu abrir o e-mail, olhar as respostas de vocês, corrigir, e na quinta-feira, se algumas questões, se eu ver que alguns erros foram muito comuns, eventualmente eu passei material que vocês não conseguiram interpretar corretamente, e aí a gente pode comentar na segunda-feira. As tarefas eu também pretendo, depois do prazo, todas as tarefas depois do prazo para entrega, em seguida eu posto lá no SIGA a resolução da tarefa 01. Por exemplo, para quem olhou o SIGA, já sabe que tem uma tarefa lá, não é? Aliás, tem 3, lógico que eu não vou dizer nomes, jamais, mas tem 3 que o prazo para entrega é no dia 12, eu acho, quarta-feira da semana que vem. Deixa eu ver que dia que é isso. Dia 12 de maio é o prazo de entrega para essa tarefa 01 que já está lá no SIGA. Tem 3 colegas de vocês que já me enviaram. E eu fiquei positivamente surpreso, porque eu abri as tarefas, tá, e foram resolvidas certinho. Tá? Agora, vocês podem interagir entre vocês também. Quem entendeu a questão, vocês podem trocar ideia de vocês. Ah, você fez a questão, tá certa, tá? Então manda para mim. Aí a pessoa recebe, daí vai lá e coloca num texto dela e me manda. Não se enganem a si mesmos. Vocês vão estar pensando que vão estar enganando o professor, respondendo a questão e ela estando certa, sendo que não foram vocês, mas vocês receberam da colega, que fez certo. Então, vocês não estão enganando a mim, vocês estão enganando a vocês mesmos. Mas eu não reprimo isso. Troquem ideia, ó, você fez, está certo. Não, eu fiz e acertei, está aqui. Mandem um para o outro, troquem ideias, mas a pessoa que receber, mas como é que você chegou? Discutam, como é que você chegou nesse valor? Então, vocês vão estar me ajudando a ajudar vocês, porque, como não é aula presencial, eu não tenho condições de ficar atendendo, eventualmente, todo mundo individualmente. Se vocês se ajudarem entre vocês, melhor a gente vai conseguir dominar esse conteúdo que eu considero muito importante para o curso de economia. Nós temos um colega que é da área de direito, né? Mas a grande maioria aqui, eu acho que tem um de administração, mas a grande maioria é de economia. Eu considero essa disciplina muito mais importante do que as outras disciplinas que eu sou titular, né? Que é mercado de capitais, esse negócio do bolsa de valores. Por que eu digo isso? Porque um economista pode se formar, um graduado em economia, e ser um bom profissional sem necessariamente entender ou ser um expert no mercado de finanças, bolsa de valores. O cara pode não entender nada, não, bolsa de valores não é a minha praia, mas ele pode ser um excelente economista. Agora, um economista que não entende de taxas de juros, cálculo de parcelas, valor presente, valor futuro, avaliar um projeto de investimento, o VPL desse projeto, a TIR desse projeto. Já estou falando palavrão. Não, para quem olhou o texto básico lá vai ver que VPL e TIR não é palavrão que eu estou dizendo. A gente vai ficar familiarizado com esses termos. Então, gente, eu considero fundamental o domínio do conteúdo dessa disciplina. E, repito, a essência
são esses mecanismos ou esses modelos de avaliação de projetos de investimento, basicamente em três instrumentos: cálculo do VPL, valor presente líquido, a taxa interna de retorno e a taxa interna de retorno modificada, que é a mesma coisa praticamente do que a TIR, só que ela é mais adaptada a valores mais próximos da realidade do mercado. Lá para frente vocês vão entender o que eu estou dizendo. Na primeira parte da nossa disciplina, basicamente, nós vamos fazer uma revisão da matemática financeira ou da economia financeira. Muita gente já deve ter feito com o Teles essa disciplina. Nós vamos, ao contrário daquela banda musical, Os Inimigos da HP, nós vamos ter que ficar amicíssimos dessa coisinha aqui, né? E todo o conteúdo eu vou trabalhar de 3 formas. Os problemas vão ser colocados de 3 formas: pela fórmula, ou seja, para você resolver à mão, através da HP e também através de planilha do Excel. Ah, mas se tem planilha de Excel, tem calculadora, tem HP, para que aprender à mão? Por 2 motivos. Um, porque se você prestar um concurso público no futuro que envolvam essas questões, você não vai poder levar calculadora. Então, você vai precisar conhecer a fórmula. E o segundo motivo é porque, se você calcular um VPL, ou um valor presente, ou o valor de uma parcela, ou de uma taxa de juros pela HP, ela vai rodar as rotinas internas dela e vai retornar um valor no visor. E você precisa saber de onde que surgiu esse valor, e não simplesmente acreditar numa máquina. Senão, se for assim, se vocês me disserem que preferem acreditar na máquina e não aprender de onde veio aquilo, eu vou ver se consigo aí manipular uma HP aí, para que ela me retorne outros valores, por exemplo, um dinheiro que eu emprestar para vocês, para ela calcular, e há uma determinada taxa bem baixinha para ela retornar um valor de prestação manipulado, seja mais alto, ou seja, vou estar extorquindo o dinheiro de vocês. Vocês não podem acreditar na máquina por acreditar, vocês têm que saber da onde que a máquina tira esses valores que ela mostra no visor. Tá bom? Então, a nossa primeira parte, as primeiras tarefas que eu vou passar para vocês são simplesmente de revisão, de matemática financeira ou economia financeira. E a segunda parte, sim, que é a essência do nosso conteúdo, os instrumentos de avaliação de investimentos. Basicamente, VPL, TIR modificada. E uma terceira e última parte, eu acredito que vai dar tempo, porque nós temos 14 semanas, além de você calcular ou avaliar um projeto se ele é viável ou não, é muito coerente também, ou muito recomendado que se faça análise de risco de um determinado projeto. Por exemplo, se você estivesse lá em novembro de 2019, né, avaliando um projeto para a implantação de uma agência de turismo de voos aéreos domésticos aqui no Brasil, e um empresário querendo colocar essa agência aqui no centro de Sinop, qual é o risco desse projeto? Tinha como prever um cenário de que no ano seguinte, 2020, os voos aéreos praticamente zerariam no ano seguinte? O projeto, eventualmente, você analisou ele é bem viável e essa agência de turismo vai dar um retorno bom. Mas qual é o risco embutido nisso? Então, através da análise de risco dos projetos, nós vamos trabalhar basicamente com 2 métodos: análise de cenário e análise de sensibilidade. E a análise de cenário é muito mais interessante, porque você modifica as estimativas de receitas futuras, ou seja, você torna elas mais pessimistas. Digamos, as receitas futuras do ano 1, eu vou diminuir em 30% para ver o que acontece com o VPL. Depois eu projeto um cenário mais pessimista ainda.
Depois, eventualmente, um terceiro cenário onde as receitas vão estar muito próximas do chão, do zero. O que acontece com o VPL do projeto? Daí, você pode concluir, na entrega da avaliação desse projeto, dizer o projeto é viável e o grau de risco desse projeto é considerado ou alto, ou médio, moderado, ou baixo. Se as receitas estimadas caírem muito no futuro, e o seu VPL ainda der positivo, significa que o projeto tem baixo grau de risco, ou baixa exposição ao risco. O cenário pode complicar muito, que mesmo assim o projeto ainda é viável. Tá certo? Perguntas até aqui? Tranquilo, professor, por enquanto. Mas hoje eu queria falar de outra coisa, tá? Como essa aula era reservada para apresentação do conteúdo, metodologia, avaliação e referências bibliográficas, e como eu já disponibilizei isso no vídeo, então eu vou me dar ao direito de tomar essa hora de hoje de vocês, até porque eu acredito que muitos nem olharam o material ainda, portanto não tem dúvidas ainda. Então, para não perder essa hora, eu vou desviar um pouco do foco, do conteúdo da disciplina, mas não é coisa aleatória, não, tem tudo a ver com economia. Tá? Para aproveitar essa hora, que agora só tem mais praticamente meia hora, 36 minutos. Mais duas notícias de hoje de manhã, tá? Saíram pelo mundo. Sim, economista tem que estar ligado o que acontece no mundo de madrugada já, porque a Ásia já é à noite lá, o dia já passou, e a Europa está a todo vapor. Então, uma notícia que, na verdade, é uma declaração do presidente americano, do Biden, de ontem, onde ele, nessa declaração, ele diz que ele é a favor da quebra das patentes das vacinas do coronavírus aí, de todas elas. E isso aí chocou muito os mercados. Para começar agora de manhã, lá na Europa, a média da queda das ações desses grandes laboratórios, desses grupos farmacêuticos, Moderna, Pfizer, BioNTech, Coronavac, estavam caindo 19% hoje de manhã. Agora, nesse momento, eu não sei quanto está. Mas pela manhã a queda era 19%. Ou seja, um quinto praticamente. E por que as ações estão caindo? Porque os investidores desses laboratórios, com essa notícia, eles querem se desfazer das ações. Por quê? Porque a empresa, com a quebra da patente, ela não vai ter a exclusividade de produzir aquela vacina. Qualquer laboratório no mundo vai poder produzir. Ah, mas isso é muito bom para a saúde, para o enfrentamento dessa pandemia? Lógico que é bom. Parece até humanitário, né? Lógico, seria preferível que tivesse vacina para o mundo inteiro já. Menos vidas se perderiam por conta desse xing-ling aí da China. É que não dá para, a gente não pode falar de vírus da China, tá? Porque daí os embaixadores chineses aqui no Brasil já vão pedir satisfação. Agora, os jornais, o mundo inteiro pode falar de variante brasileira, variante sul-africana, variante do Reino Unido, mas não pode falar que o vírus é da China. Mas de onde que ele veio, afinal? Né? Então, parece uma notícia muito louvável, né? Esse discurso do presidente americano, mas, gente, vocês fazem economia, o colega ali faz direito. Se coloque no outro lado, nos diretores ou no presidente dessas empresas, que lá atrás desembolsaram milhões, se não bilhões, para investir em pesquisa. E pesquisas de vacinas não são feitas com mão de obra barata, não. Você tem que contratar cientistas. E os salários desses caras não são baixos, não. Então, a empresa faz um desembolso inicial gigantesco, tem tudo a ver com a nossa disciplina, tá? Porque nós vamos ver lá nos fluxos de caixa, na avaliação de projetos de investimento.
A empresa faz um desembolso inicial, por exemplo, um armazém, um empresário vai querer construir um armazém aqui em Sinop. Ele vai ter um investimento, a construção, comprar maquinário, equipamento, a mão de obra. Isso é um investimento, um desembolso inicial. E quando esse armazém estiver pronto, ele vai ter os fluxos futuros, que se o projeto é viável, as receitas têm que ser maiores do que as despesas, ou mensais ou anuais. Então, imaginem esses laboratórios que lá atrás, no ano passado, desembolsaram volumes significativos, em dólares ou em euros, para investir na pesquisa, e agora, com a quebra da patente, olha, você não vai mais, a receita estimada futura, você não vai mais ter, ou provavelmente não vai mais ser aquela. Então, se, apesar de, num primeiro momento, um anúncio desse passe a impressão de ser louvável, humanístico, salvar vidas nesse momento agora, vamos imaginar um cenário diferente. Tudo bem, a gente passa por essa pandemia agora, em 2021. Todo mundo tem vacina, a indústria farmacêutica não tem mais patente, tem vários laboratórios replicando essas vacinas e todo mundo vai ser vacinado. Mas vamos, vou bater na mesa aqui. Vamos supor que daqui a 3, 4 anos surja uma nova pandemia de um outro vírus diferente. E que assole da mesma forma, vou bater de novo na mesa, que assole o mundo, a humanidade, da mesma forma, com essa gravidade. Precisamos de uma vacina. Vocês acham que essas empresas, lá no futuro, vão, tem outra pandemia aí, quer saber de uma coisa? Eu é que não vou botar dinheiro no bolso para investir nisso aí, para depois eu não ter o retorno, nem para cobrir os investimentos que eu fiz no início. Porque podem quebrar a patente. Então, gente, essa atitude do Biden aí, esse discurso dele de ontem, esse anúncio dele de ontem, de ser a favor da quebra das patentes, é uma interferência direta na livre iniciativa, gente, no mercado. Ele vai estar tirando o estímulo desses empresários no futuro, dada uma nova demanda, esses caras, eu não vou mais investir nisso aí. Né? Perceberam? Gente, vocês podem discordar da minha opinião, essa é a minha opinião, tá? A segunda notícia que abalou os mercados agora pela manhã, o mercado asiático e também de manhã o mercado europeu já estava a todo vapor lá. Minério de ferro estava subindo a hora que eu olhei 7% nas bolsas. Por que disso? O Brasil é um grande produtor de minério de ferro e exporta muito para a China. Assim como é um gigantesco produtor de minério de ferro, também a Austrália. E a Austrália está com umas rusgas com a China nos últimos dias, não sei se vocês estão acompanhando nos noticiários. A Austrália exige, por parte da Organização Mundial da Saúde, uma investigação mais isenta e mais completa da origem do vírus lá na China. Porque vocês sabem que lá por janeiro, fevereiro, eu acho, a OMS enviou uma comitiva de cientistas para a China e eles voltaram sem conclusão nenhuma, não sabem de onde veio o vírus, o que causou, nem nada. Porque parece que não tiveram acesso a muitas informações ou a muitas instalações e não conseguiram deduzir nada. E a Austrália não se contenta com isso. A Austrália está exigindo uma investigação mais aprofundada. Isso incomoda os chineses. Incomoda tanto que sabe o que eles fizeram? Por conta disso, os chineses estão retalhando comercialmente a Austrália, dizendo o minério de ferro nós não compramos mais. Acontece que a China é o maior consumidor, é o maior produtor de aço do mundo. Por isso que ele compra tanto minério de ferro no mundo afora. Quem tem minério de ferro, a China está raspando taxa, está comprando tudo. E em deixando de comprar da Austrália, significa que ele vai aumentar, vai comprar mais aqui do Brasil. Deixa eu só
por curiosidade, eu vou abrir aqui. Só quero ver rapidinho. Nesse momento, as ações da Vale, nesse momento, estão subindo 1,34%. Né? Na média, na Europa, essas empresas de commodities, de minérios, aí estavam subindo 6%. A Vale até que abriu agora há pouco, o mercado está subindo pouco. Mas a tendência é que ela suba mais. Mas o que isso aí tem a ver com análise de investimento? Tem, nós já vamos chegar lá. Bom, para concluir essas duas notícias, eu quero dizer que hoje, para quem acompanha mercados, deve ser um dia de forte volatilidade. Por um lado, empresas do setor químico, farmacêutico, as ações despencando, por outro lado, ações subindo forte, principalmente essas de commodities minerais. Aí nós conversamos da China. Quem acessou o SIGA viu que eu coloquei lá, eu vou compartilhar com vocês aqui, viu que eu coloquei lá no Sagu, acho que foi ontem, um slidezinho, um PDF lá em slide, cujo título é Teste Suína Chinesa, o Retorno. Professor, eu abri o Cigarro e vi agora esse arquivo, né? Eu não estou recebendo os e-mails de notificação que a gente geralmente recebe quando coloca vídeo, tarefa. Eu não estou recebendo na matéria do senhor. Só quando eu entro no Cigarro mesmo, aí eu olho lá, tem arquivo novo. É que no SIGA tem um negocinho lá de notificar os alunos. Eu tenho que, mas só que eu nunca lembro de clicar naquele trenzinho lá para vocês receberem por e-mails. Mas eu também considero que é muito chato, todas as disciplinas, tudo que eu postar ali, você está recebendo e-mails. Eu acho que é muito mais prático, uma vez por dia, vocês entrarem no SIGA e olhar se tem alguma coisa nova. Mas se vocês preferem que eu notifique, é só eu clicar naquela caixinha lá, aí tudo que eu postar lá, automaticamente ele avisa vocês por e-mail. Vocês que sabem. O que você prefere? Quem falou aí que eu não sei? Foi eu, professora Luana. Luana. Eu prefiro, professor, porque às vezes é muito arquivo, são muitas coisas. Aí talvez pode acontecer de colocar uma tarefa e eu não perceber, perder o prazo, algo nesse sentido. Tá, mas você há de concordar comigo, que se você pelo menos uma vez por dia der uma olhada lá, você não vai perder prazo nenhum. Mas tudo bem, não me custa, tá? É só, eu sei que tem uma caixinha lá que eu tenho que marcar ela fica marcada, enviar comunicado aos alunos, aos matriculados, uma coisa assim que tá. Eu vou anotar aqui. Aí eu passo a usar essa prática daqui para frente. SIGA. Está anotado. Ok? Então, mas quem se deu ao trabalho de passar o olho nesse slidezinho que eu postei ali, eu vou rapidamente comentar ele, porque é interessante. Sim, professor. Ele é muito interessante. Ontem eu estava fazendo a atividade 1, daí eu vi lá que tinha apanhado, né? Daí eu falei, eu vou dar só uma olhadinha, amanhã eu vejo. Só que eu comecei a ver e daí aquilo começou a instigar, né? Para chegar ao final. Rapidão a pessoa olha, porque é muito interessante o assunto. Eu coloquei, vocês vão perceber que eu coloquei fotos e gráficos e logo no slide seguinte eu comento, explicando o que está naquele slide ou no gráfico anterior. Mas eu prefiro também, pode ser que os meus comentários ali nos slides não sejam muito claros, então eu vou preferir, tem aí coisa de 20 minutos, aproveitar para comentar rapidamente isso aí, porque é muito importante, sabe por quê? Nós estamos num curso de economia numa região
que é o celeiro do país e do mundo, e que é fortemente afetado pelo agronegócio. E esse slide, na verdade, isso aí é um material que um pessoal aí me encomendou, é de fora da Unemate, e eles queriam que eu fizesse uma análise sobre as notícias que estão saindo a partir de final de fevereiro, agora, em jornais, em blogs, em sites, sobre uma possível segunda onda de peste suína na China. E aí, como eu demandei algumas horas para fazer essa análise, buscar as informações, coloquei isso no slide, passei para eles e vou passar para os alunos também, porque é muito importante. Os economistas têm que saber dessas coisas. E isso faz parte do papel, você se fundamentar com dados e com fatos, e aí fazer a sua interpretação. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, só um pouquinho. Vocês devem estar vendo, né? O título. Sim. Peste suína chinesa, o retorno. Então, como tem pouco tempo, vamos passar rapidinho. Né? Tudo começou com uma notícia que foi anunciada por esse programa aí, esse canal, se chama Rural Business. Eu recomendo muito que, quando vocês forem assistir coisas no YouTube, procurem lá Rural Business, façam uma assinatura, que vira e mexe, eles, quase que todos os dias, eles dão uns boletinzinhos aí, gravam uns videozinhos bem curtos, de 5, 8 minutos, comentando sobre coisas do agro, e, portanto, é de interesse de todos nós. E nesse dia aí, é um boletim que eles divulgaram no dia 7 de abril, de que a China tinha comunicado à OIE é a Organização Mundial para a Saúde Animal, né? É um órgão da ONU lá, enfim, de que eles tinham detectado uma possível segunda cepa da peste suína que afetou o rebanho suíno deles lá em 2018. Ok. Aí eu faço esse comentário. As medidas que eles tomaram foram essas, figura 02. Dentre essas medidas, eles estão anunciando sacrifício sanitário, ou seja, vão pegar parte do rebanho suíno deles e, na forma de zoneamento, racialidade, vigilância, não sei o quê, vão sacrificar alguns milhões de cabecinhas de tadinhos dos porquinhos deles lá. Isso eles anunciaram agora em final de fevereiro. Rapidamente, os jornais do Brasil e do mundo, olha, Valor Econômico, São Paulo, 4 de março de 2021, nova cepa da peste suína africana na China preocupa analistas. Olha ali, Canal Rural. Soja, preocupação com peste suína africana na China pressiona farelo e grão, pressiona para baixo, dia 10 de março de 2021. Outro canal aí do agronegócio, a fonte é a agência Reuters de notícias, que pegou essa informação lá na OIE. E aí os jornais e sites e sindicatos, enfim, pegam como referência essas grandes agências de notícias, Reuters, Bloomberg, etc. Farelo de soja despenca na China por preocupação com peste suína africana. E o pessoal estava recebendo essas notícias, e aí tem um pessoal aí que entrou em contato comigo. Paulo, faz sentido isso? Porque essa novela nós já vimos lá em 2018. E eu disse, pois é, espera aí que eu vou dar uma analisada aí e depois eu mando um material para vocês. É esse material aqui que eu mandei para eles. Aí eu faço esses comentários de que essas agências aí, os jornais pegam dessas grandes agências que tem a fonte primária lá dessa Agência Mundial de Saúde Animal. Pronto. Aí vamos ver os dados da produção suína chinesa, ou seja, o rebanho suíno chinês ano após ano.
vocês podem ver lá que eles anunciaram a primeira peste suína africana na China em 2018, entre 18 e 19, e esses dados que eles apresentam, e essa fonte é o USDA, é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, um dos mais confiáveis do mundo, que publicou nos seus relatórios isso, o rebanho chinês de 687 milhões de cabeças de suínos, e de um ano para o outro ele foi reduzido para 440 milhões de cabeças, ou seja, quase 250 milhões de cabeças foram sacrificados em função dessa, entre aspas, peste suína. Ou seja, no plantel deles, uma queda de 36%. Isso foi divulgado no mundo lá em 2018, gente. Ah, mas então o USDA mentiu? Não, não mentiu. Da onde vem essa informação? Os chineses que informaram esse número, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não tem nenhum funcionário lá em território chinês para fazer levantamentos estatísticos e para conferir se é isso mesmo. Essa agência ela tem que confiar na informação que é passada por cada país. Assim como o nosso Ministério da Agricultura, o nosso IMEA aqui no Mato Grosso, ele divulga lá o tamanho do rebanho bovino do Mato Grosso e do Brasil, subentende-se que esses dados sejam confiáveis. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem os dados do Brasil, da Argentina e da China, ele recebeu essa informação. Mas será que isso é verdade? Então, quem mentiu, quem pode ter mentido, foi a fonte primária. Quem? A China, que informou essa quantidade de rebanho. Mas será que eles mentiram? Vamos ver. Por que eu desconfio que lá em 2018 eles mentiram? Lembre-se que lá em 2018 eles começaram com aquela guerra, ficou guerra tarifária com os Estados Unidos, ficou conhecido como Trade War. O Donald Trump, que era o presidente à época, peitando os chineses. Não por causa de commodities agrícolas, não. O início dessa guerra se deu pela tecnologia do 5G, que aquela empresa, não lembro agora o nome dela, aquela empresa chinesa queria ser a única a implantar a tecnologia 5G nos Estados Unidos, e o Trump foi radicalmente contra. Se você permitir que os chineses dominem essa tecnologia em território americano, os chineses têm os Estados Unidos na mão. Assim como eu também acho que o Brasil não deve adotar o leilão, eu acho que vai ser no ano que vem, para ver qual é a empresa que vai ser a vencedora e vai implantar 5G no Brasil. E, felizmente, eu sei que as negociações com a Ericsson, que eu acho que é da Suécia, estão bem avançadas, e muito provavelmente a Ericsson vai ser a empresa habilitada a implantar a tecnologia 5G no Brasil. Felizmente. Porque a gente ficar à mercê da China numa tecnologia de ponta dessa é muito perigoso. Então, mas só lembrando que em 2018 eles começaram esse atrito, essa guerra comercial, o Donald Trump contra essa empresa chinesa dominar a tecnologia 5G nos Estados Unidos, os chineses retaliaram comercialmente, tarifando produtos americanos exportados para a China, e o Trump retaliou. E uma dessas retaliações foi no mercado de commodities agrícolas, ele tarifou em 20% as exportações de soja, milho e farelo de soja dos Estados Unidos para a China. E a China precisava de soja. Olha só, estou falando aqui só da soja, nem do farelo de soja e nem do milho, só da soja. Naquele ano, em 2018, eles precisavam de 118 milhões de toneladas de soja para o consumo interno deles. A produção de soja deles é de 14 milhões de toneladas, não dá nem para o cheiro. Então, eles precisavam ir buscar no mundo 103 milhões de toneladas de soja. O grande fornecedor era os Estados Unidos, mas agora, pagando 20% a mais,
não fecha muito as contas com ele, fica caro para eles, então eles se voltam mais ao Brasil. Olha a oportunidade dos produtores brasileiros, aumenta a demanda de soja, da soja brasileira, porque os chineses estão vindo comprar com mais apetite. Deveria ter subido muito o preço da saca de soja e beneficiado nossos produtores, não é? Vocês são economistas, quase economistas. Aumenta a demanda por um produto, o que acontece com o preço dele? Aumenta, né? Só que não. Antes dos chineses se voltarem para o mercado brasileiro, eles anunciaram aquelas notícias lá que eu passei no início, lá em 2018. A febre suína africana na China dizimou 250 milhões de cabeças de suínos do rebanho deles. Portanto, todo mundo deduz que, dado que o rebanho deles diminuiu em quase 40%, eles vão demandar menos soja, menos milho, menos farelo de soja. Essa é a dedução lógica. E aí os nossos produtores aqui, quando estavam para ainda plantar a produção deles, ligavam para as trades ou para os armazéns que eles tradicionalmente comercializam e pegam a informação, vocês estão comprando soja lá para a safra que eu vou colher em janeiro, fevereiro? Compramos, quanto vocês pagam? Tanto. Por que eles pagam tanto? Porque os chineses estão dando ordens de compra àquele preço. Notem o demandante formando os preços. Isso é um caso atípico, né, do capitalismo mundial. Normalmente, o formador do preço é o ofertante e não o demandante. Então, eles sabiam que tinham que recorrer ao Brasil, e para não pagar prêmios maiores, como considerando os custos esses de 20% do preço da soja que eles teriam que comprar nos Estados Unidos, eles queriam comprar o que faltaria para eles dos brasileiros, mas pagar menos. Então, assim aconteceu. Olha o que comprova a minha suspeita de que nunca houve peste suína 1 em 2018 lá na China. Ou se aconteceu alguma coisa, foi meia dúzia de porcos selvagens, que eles usaram como prova. Lá, porco selvagem é aquele porco que não recebeu vacina para proteção dessa ou daquela doença logo quando nasceu, ele é selvagem. Então, ele é passível de conter várias doenças, enfim. E pega alguns, bota como amostra e diz, aconteceu isso. E não aconteceu. Por que eu suspeito que não aconteceu? Olha a importação de soja da China. Fonte Rural Business, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso aí é o total de importação da China de soja. Olha os 103 milhões de toneladas que eles precisavam em 2018 buscar no mundo para completar os 118 milhões de toneladas necessários que eles iriam consumir naquele ano. Então, vocês perceberam ali, queda do ano antes da peste suína, eles importaram 97 milhões de toneladas. Era de se supor que no ano seguinte, 2018, como houve uma pandemia, o rebanho deles ficou reduzido em 40%, eles precisariam importar em torno, sei lá, de 80 milhões de toneladas, 75. Não, o que aconteceu? Eles importaram ainda mais. O que eles fizeram com essa soja que sobrou, já que não tinha as boquinhas dos porquinhos lá, de 250 milhões de porquinhos para comer aquela soja? O que eles fizeram com isso? Percebem a malandragem? Farelo de soja, mesmo período, farelo de soja até que apresentaram uma queda. Deixa eu explicar, por que eu acredito nesses números aí? O volume de importação da China, porque essa informação, ela não é prestada pelos chineses, ela é prestada pelos exportadores americanos, os exportadores brasileiros, os exportadores argentinos. Você vai embarcar um navio de soja aqui no porto de Paranaguá, no Paraná, ou no porto de Santos, com destino à China, isso tem documento, gente. Por isso é que o Brasil sabe quanto que exportou e para quem exportou. Então, esses números aqui, sim, são confiáveis. É o somatório de todas as vendas que foram feitas de soja para a China naqueles anos.
E notem que eles não diminuíram as compras de soja. Por que será? Aí vamos para o seguinte, farelo de soja. Caiu de fato 5%, mas o plantel suíno deles caiu em quase 40%. Faz sentido eles diminuírem só um pouco, olha só, 70 milhões de toneladas no ano antes da pandemia da peste suína lá, eles diminuíram para 66,4 milhões de toneladas. E detalhe, já no ano seguinte, olhem que curioso, eles acabam importando 71 milhões e meio de toneladas de farelo de soja, um volume ainda maior do que no ano, às vésperas da peste suína. Me expliquem aí, como que milagrosamente eles recuperaram o plantel de porquinhos, de modo a que tem tantos porquinhos para consumir 71 milhões e meio de toneladas de farelo, sendo que eles tinham dizimado 250 milhões antes. A gente sabe as matrizes, né, até elas darem filhotes, até você não vai repor 250 milhões de um ano para o outro. Qualquer produtor aí que trabalhe nessa área de suinocultura aí sabe disso, que isso aqui é uma mentira deslavada. Aí, continuando, milho, agora milho, gente, note, estão percebendo alguma queda de consumo ou de demanda da China entre 2018 e 2019? Não, pelo contrário, aumentou. E olha lá, 2020 e 2021, que é agora o milho que eles precisam, 289 milhões de toneladas. Então, os dados da demanda deles, eles vão contra o que eles anunciam, que é a quantidade do plantel de suínos deles, que caiu muito. Se caiu muito, por que eles continuaram comprando cada vez mais milho, soja, farelo de soja? Então, são os dados que desmentem eles, não sou eu que estou jogando suspeitas levianas no ar. São os dados, é só olhar para os dados. Aí, gente, nesse ano agora, 2020 e 2021, tem uma questão peculiar. Notem aí, estoques de soja no Brasil, 20 milhões de toneladas, 20,3. Vocês podem olhar no gráfico aí que esse estoque, quer dizer que é a soja disponível que nós temos hoje, ele está em níveis muito perigosos. Olha lá, desde 2015 nunca esteve tão baixo. 20 milhões de toneladas só. Olhem para os Estados Unidos, pior ainda. 3 milhões de toneladas que eles têm de soja disponível lá agora. Os americanos estão começando a plantar agora para colher lá em outubro. Nós vamos começar a plantar lá por outubro para colher em fevereiro. Então, se você somar os estoques do Brasil e dos Estados Unidos, dá 23 milhões e meio de toneladas. Lembro da necessidade de importação da China lá? Olha, eles vão precisar... isso aqui é milho, mas soja eles vão precisar de 120, 130 milhões de toneladas. Quanto tem no mundo? Tem 20% disso disponível. Eu não estou colocando a Argentina aqui. Não estou colocando a Argentina, porque o governo deles lá, no ano passado, simplesmente proibiu os produtores de exportar soja, farelo de soja e milho, para que o produto ficasse disponível internamente, de modo a baixar os preços, e aí eles produzirem mais carne com insumos mais baratos, para combater a inflação. Mais uma interferência pura de um governo. Muitos produtores fugiram da Argentina, se mudaram para o Uruguai, e os que permanecem lá agora estão, tivemos que quebrar contratos com as trades que exportavam no ano passado, porque o governo proibiu, e esse ano vamos reduzir a produção, simples assim. Então, não dá nem para contar muito com a produção argentina desse ano, que eles também vão começar a plantar lá daqui a pouco. Milho já estão plantando, né? Então, gente, vai dar um rally de preços nessas commodities, soja e milho, no mundo, e os nossos produtores é que têm, o que vão ter, se tudo der certo, a nossa safra. Aí, eles se deparam, e note,
Nosso produtor vai plantar agora não, em outubro, só que agora ele já está fechando negócios de venda que eles chamam de mercado, estão vendendo a futuros, né? Na verdade, não são negócios a futuros. Negócios a futuros, os contratos são negociados lá na Bolsa. Isso aí são contratos a termos. Eles fecham os termos do negócio com as trades. Lá na colheita, em janeiro, fevereiro, eu te entrego tantas sacas. E hoje, quando eles estão fechando esses negócios, eles estão sendo bombardeados por essas notícias. Vai despencar a demanda de farelo de soja na China. A peste suína chinesa 2, né? A novela está se repetindo, pressiona o farelo e grãos. Para quê? Para esses caras se conformarem, vão ligar lá para a trading ou para o armazém, que ele tradicionalmente comercializa o produto deles. Vocês estão comprando soja lá para entregar em fevereiro? Estamos. Quanto estão pagando? Tanto. Por que estão pagando só tanto? Porque os chineses, que são nossos clientes, estão dizendo que pagam só isso. Lógico que aí, no meio desse preço que a trading passa para o produtor, eles descontam lá, tem a margem deles, tem os custos deles, tem lá, e tem a margem de lucro deles também. E aí o produtor, como ele está sendo bombardeado, é mesmo, o preço não está lá grandes coisas não. Mas a esse preço, se eu receber esse preço lá em fevereiro, eu cubro meus custos de produção e ainda sobra um pouquinho. Percebem como os nossos produtores podem ser enganados mais uma vez? Então, gente, dinheiro que eu coloquei aí como mensagem final, como conclusão, para os produtores nossos ficarem espertos. 11 horas já. Afinal de contas, os chineses não nasceram ontem. E, afinal de contas, nós já vimos essa novela antes, lá em 2018. Comentários, gente? Por que isso é muito importante, apesar de não ser um conteúdo específico de análise de investimento, mas está relacionado também, sim. Por que é importante? Porque diz respeito às questões econômicas da nossa região. Um produtor que vai fechar negócio hoje para entregar a saca de soja dele lá em fevereiro a um preço mais achatado, digamos, independente do tamanho desse produtor, digamos que ele deixe de receber lá em fevereiro, ele poderia faturar, digamos, 500 mil a mais. Seriam 500 mil a mais no bolso desse produtor. Mas quero que se lasquem os produtores, não sou eu que vou ganhar esse... Mentira! Não é só o produtor que ganha. Esse produtor, com 500 mil a mais, ele vai numa concessionária comprar uma caminhonete nova. Sim, e daí? Sim, o vendedor da concessionária vai ganhar uma comissão sobre essa venda. E ele vai pegar a família dele no final de semana com essa comissão, uma caminhonete aí, a comissão normalmente é meio gordinha, ele vai pagar a família dele e vai numa pizzaria no domingo à noite para comemorar a venda. Aí o pizzaiolo vai ter o salário dele garantido, porque a pizzaria está com movimento, e ele vai receber salário no final do mês. E aí ele vai pegar a parte desse salário dele e vai no comércio comprar um sapato. Então, sim, gente, se os produtores ganharem dinheiro, toda a coletividade da nossa região aqui é favorecida. É assim que o economista tem que pensar. E eu sei que tem muitos, inclusive colegas, né? Eu quero que os produtores se lasquem. Eles só pensam em ganhar e só eles ficar ricos. Não é assim que tem que pensar. Tá bom, gente? Esse aqui foi um conteúdo não está lá relacionado com a nossa, mas a aula de hoje seria para apresentação, e essa apresentação está gravada lá no SIGA, é só vocês assistirem lá. Alguém quer comentar alguma coisinha rapidinho? Já comentei, né? Vocês podem avançar no conteúdo, tentem replicar. Aliás, uma boa dica, ontem o Copom aumentou a nossa taxa básica de juros, né? Que era de 2,75, foi essa a tarefa 1 que eu mandei para vocês, que já está lá, alguns já me responderam, e agora, a partir do comunicado de ontem, ela passa para 3,50% ao ano. Então, peguem aquela mesma tarefa lá e calculem agora não mais a taxa equivalente mês
a taxa anual de 2,75, mas calculem também de 3,50 qual é a taxa equivalente mês. Tá bom? E dúvidas, gente, ó, ou via e-mail, ou via grupo do WhatsApp, ou mandem questionamentos no privado, no meu WhatsApp privado aí, na medida do possível que eu puder estar ajudando, eu vou estar sempre disponível. Lá não sei se eu estiver dormindo, mas senão eu vou estar sempre disponível. Comentários, por favor, para eu não ter essa terrível impressão de estar aqui falando com uma máquina fria, cruel, que não responde. Vocês não sabem a sensação de estar aí falando com a máquina. Consegue ouvir, prof? Consigo? Eu não sei as alunas, né, que são de economia mesmo, mas eu achei uma discussão incrível essa do vírus chinês, ou do não vírus, né, para ser mais exato. Tem até um professor meu aqui, que o mestrado e doutorado dele é em História Econômica, eu vou mandar essa provocação para ele, para ver o que ele me responde. Eu tenho certeza que ele vai adorar também essa inversão na forma de formar preço no capitalismo internacional. A China tem uma habilidade fantástica de... Sim, é por isso que eu concluo lá que os chineses não nasceram ontem. Aliás, só um detalhe que eu acho que eu não comentei, essa briga, inclusive é uma briga diplomática da Austrália com a China, e eles são meio vizinhos lá, basta vocês olharem no mapa mundo, eles são meio próximos. Isso pode se agravar, essa crise diplomática entre os dois países, é porque a Austrália sustenta, com bases em teses, de que há fortes evidências de que esse vírus não tenha sido um vírus natural, que já existia na natureza, no animal, e um humano consumiu indevidamente aquele animal, por isso transferiu o vírus para o homem. Tem teses já, que a gente, lógico, não tem acesso aqui no Brasil, mas os australianos sustentam, com base nessas teses, de que há fortes evidências de que esse vírus veio, sim, de um laboratório. E ele foi perdido o controle sobre ele, e eles estão discutindo se isso foi por acidente ou se foi deliberadamente mesmo que isso foi difundido. Porque tem outras coisas, lógico, senão a gente vai entrar aqui no negócio de teoria da conspiração. Mas ano passado, no fevereiro do ano passado, o mundo foi surpreendido, principalmente a Austrália, a região da Lombardia, aqueles velhinhos morrendo nos asilos, chocou o mundo. E o mundo foi pego de surpresa, tanto assim que o presidente já decretou, não sei o que, lá em fevereiro, final de fevereiro, medidas para combater essa, que a Organização Mundial da Saúde ainda nem chamava de pandemia, mas essa epidemia do vírus chinês que estava matando e estava pegando forte já na Europa, né? Então, o mundo foi surpreendido, e depois do carnaval também não teve nenhuma restrição aos estrangeiros que vieram da Europa curtir o carnaval aqui no Rio de Janeiro, no Nordeste, não teve nenhuma, né? Salvador, e logo depois do carnaval a coisa explodiu aqui no Brasil, por que será? Né? Mas, assim como o Brasil, os Estados Unidos e a Europa toda foi pega de surpresa. Quem tinha miraculosamente materiais em estoque para abastecer o mundo? Quem? Materiais que eu digo aquelas máscaras, aquelas máquinas de oxigênio lá, tinha máquinas lá que custaram 230, 250 mil reais, aquelas máquinas de intubação e não sei o quê, principalmente esses insumos básicos da saúde, quem tinha disponível para abastecer o mundo inteiro? A China. Curiosamente, eles fizeram estoques gigantescos desses produtos, sem saber que o mundo iria precisar. Sabe, tem coisas assim que levantam, a gente tem que suspeitar sempre. Tem que sempre, quando o assunto é China, tem que sempre ter um pé atrás. Tá bom? Mas, enfim, é isso. Enquanto isso, agora nós estamos trabalhando nessa modalidade à distância, que eu acho cruel demais, mas ainda bem que nós temos isso, porque pior é essa juventude, essas crianças que estão perdendo uma janela vital de aprendizado, principalmente crianças aí
a idade de alfabetização. Isso não se recupera mais, gente. As crianças que vão perder 1, 2 anos de aula na idade propícia para serem alfabetizadas, isso aí não tem a reposição de aula daqui a 3 anos, isso não recupera mais. Então, nós temos toda uma geração condenada. Isso é muito triste. Mas, enfim, pessoal, até quinta-feira que vem, das 10 às 11, e podem me mandar dúvidas para quem está se debruçando sobre o conteúdo, não fique com a dúvida, pode me encaminhar. Tá certo? Certo, professor. Até mais. Ok, vocês podem ir saindo, que daí eu paro a gravação aqui. Professor, só uma dúvida. Eu fiquei com falta mesmo por